E aí, Lucas, tudo bem? Bom dia. E aí, essa força aí, né? Ai, professor. Eu saí um pouquinho do farol, tava vendendo bala, resolvi vir aqui dar aula para você. Tô com a touca de vender bala. E com a minha touca de vender bala, então, cuidado, hein? Então, como diz o professor Leandro, né? O espírito corintiano desceu. E aí, gente, tudo bem? Tiago, Munhoso. Bom dia, professor. Tudo bem? Que frio da gota, mano. Não aguento mais esse frio, não. Não aguento mais, não. Esse negócio... E lembrar que uma época dessa a gente tava de férias, meu. Tô com saudade das férias. Ô, férias, vem logo. Volta, férias, pelo amor de Deus. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia, Murilo. Bom Tudo dia. bem? Bem. Que frio, hein? Fora o frio, certo, né? O negócio é o café numa mão e o chimarrão na outra. Você tá tomando chimarrão, professor? Meu, tá frio, cara. Caraca. Tá frio, fazer o quê? Nós temos que diversificar, cara. Não é só... Nós temos que fazer de tudo para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Afinal de contas, meu, é tão difícil de fazer qualquer coisa. Tô com preguiça de fazer a barba, tô com preguiça de cortar o cabelo. Meu, tá difícil, cara. Tá difícil. A vida de confinamento aí, tá fácil não. Né? É difícil. Né? Aí tem todas as coisas que eu tenho que fazer, tem que estudar para dar aula para vocês, tem que estudar para fazer as coisas da faculdade, tem que dar aula pro meu filho, né? Porque meu filho tá tendo aula online também. Cara, loucura, loucura geral. Aí chega fim de semana, tem que gravar aquelas aulas lá. Meu, aquelas aulas de filosofia que eu tô gravando para vocês. Ai, ai. Então, gente, ó, eu não vou esperar muito tempo não, porque o tema de hoje ele é bem denso, né? Nós temos muita coisa para falar hoje e assim, eu acredito que é um tema, né, que ele envolve muito a nossa vida, né, de uma forma mais, né, forte hoje. Por quê? Gente, ó, nós temos que pensar da seguinte forma. Quando eu falo em política, as pessoas elas confundem política, que são as medidas tomadas pelas pessoas, né? Porque essa semana eu vou gravar uma aula para vocês sobre a política de Aristóteles, né? Semana passada eu gravei uma aula sobre Platão. A política de Platão, ela definia que para o Platão, para ser governante, a pessoa tinha que ser um sábio, né? Um sábio. Então ele Já Aristóteles pensava de outro jeito. Pensava de outro jeito. O Aristóteles, ele pensava que para ser um bom político, a pessoa tinha que ter ética, né? E segundo o próprio Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, que a essência do ser humano é ser político. Então, o ser humano ele é político por natureza. Então, a gente mantém relações sociais porque isso é da nossa natureza, né? E para viver bem em sociedade, nós temos que fazer acordos. Tudo bem? Então, nós temos que fazer acordos. É uma coisa básica. Nós temos que fazer acordo para viver bem. Então, segundo o próprio Aristóteles, o homem ele é político por natureza. Por que eu estou falando isso para vocês? Gente, porque hoje nós estamos vivendo um grande fla-flu político no nosso país. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. É assim, gente, ó. Os temas de hoje nós vamos tratar do governo constitucional de Getúlio Vargas. Por que eu dei essa pequena introduçãozinha antes de falar, né? Antes da gente trabalhar isso. Porque dentro do nosso livro, nós temos que trabalhar esse período aí que o mundo estava dividido. Então, o mundo na década de 30, na década de 40, o mundo ele vai se dividir em duas grandes ideologias. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial,
E nós vamos trabalhar, na semana que vem, em História, nós vamos trabalhar a Guerra Fria. Mas a Guerra Fria, ela começa aqui no Brasil muito antes. Né? Por que muito antes? Porque o Brasil é um país que sofre a chegada dos imigrantes italianos, com ideologias, né, como o anarquismo, como o comunismo, e também vai ter a chegada de imigrantes italianos e alemães que vão trazer com eles ideologias nazifascistas. Né? Nazifascistas, que eram movimentos que estavam crescendo na Europa na década de 30. Né? Então, em 29, ela vai trazer vários problemas para esses países e dar as bases sociais para o crescimento de movimentos nazistas e movimentos fascistas e movimentos comunistas. Gente, porque nós temos, assim, a política, desde a Revolução Francesa, ela tem duas vertentes. Ou você é direita, ou você é esquerda. Mas nós temos a extrema-direita e a extrema-esquerda, que são extremos. Quando eu falo que são extremos, são aqueles que não medem as consequências. Tudo bem? Então, nós temos a direita progressista e nós temos a esquerda. Então, a esquerda é a fonte do... Assim, são os moderados. São aqueles que não levam... Por que eu estou falando isso aqui para vocês antes de falar sobre o governo constitucional de Getúlio Vargas? Gente, porque nós temos que entender que na década de 30, essas ideologias que surgem na Europa, elas vão chegar aqui no Brasil. Isso é impossível de negar. Gente, nós estamos vivendo hoje no mundo uma retomada desses extremos, tanto do extremo direita, tanto do extremo esquerda. Qual o maior problema, gente? Porque hoje em dia, se falar política, as pessoas confundem as coisas. Falando em política como política partidária, e não política a partir das ações humanas e como isso pode ser feito para melhorar a vida da sociedade. Tudo bem até aí? Sim. Tudo bem? Então, assim, gente, ó, o primeiro movimento que nós vamos estudar aqui, que eu vou falar um pouquinho para vocês, lógico, tem muita coisa para ser estudado, é uma introduçãozinha rápida, tem vários vídeos, várias formas, mas, assim, eu só tive com esse movimento na faculdade. Os meus professores de história, no ensino fundamental e no ensino médio, não falaram sobre esse movimento, porque por várias questões, né? Porque a história ela é formada a partir dos grandes heróis, né? E esses movimentos são formados por Getúlio Vargas. Né? O Getúlio Vargas vai derrotar dois movimentos, um de direita e um de extrema esquerda. Né? O primeiro que nós vamos falar aqui é um movimento chamado de integralismo. O integralismo ele vai ganhar uma sigla chamada de AIB, né? Que é Ação Integralista Brasileira. Professor, é livro 5 ou livro 4? Livro 4. É que eu preciso esmiuçar isso aqui para vocês, porque senão depois os outros livros vai ser mais rápido. Mas esse quarto livro tem muita coisa que a gente deve esmiuçar, trabalhar pedacinho por pedacinho, porque se a gente não trabalhar isso, quando a gente for chegar nos outros livros, a gente não vai entender. Principalmente esse ano, que nós vamos falar sobre ditadura militar no Brasil. Nós vamos ver que a ditadura militar, ela não iria acontecer em 64. Ela iria acontecer exatamente na morte de Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas se suicidou, os militares estavam organizando o golpe contra o Getúlio Vargas. Mas assim, então a ditadura militar ela foi apenas adiada para 64. Tudo bem? Então nós temos que entender o seguinte, o maior problema do Brasil é que o brasileiro ele não estuda a sua própria história. E quando eu falo estudar história... Era Vargas, né, professor? Aqui, isso, né? sim. Quando eu falo em estudar a sua história, eu estou falando o seguinte, gente, ó, nós devemos nos debruçar sobre os fatos, os acontecimentos e a mentalidade, né? Então, como as pessoas pensam, né? Naquele período que nós vamos... Então, gente, ó, tem gente que nega hoje que não houve ditadura. É algo, no mínimo, duvidoso e tendencioso, né? Como tem gente também que romantiza a ditadura. Né? Então, os movimentos, gente, não tem nem certo acontecimentos. Olha, Bárbara, que saudade, Bárbara. Tudo bem? Assim, gente, ó, então nós temos tudo isso aí que nós devemos levar em consideração. Então, a história, ela tem essa questão de nós temos que olhar a história sem caráter de valor. Nós devemos olhar isso, na verdade não existe. Mas nós temos que estudar os dois lados. Por quê? Mas sim,
Eu tenho que estudar a direita para que eu possa criticar a direita. Como é que eu vou criticar um movimento que eu não estudo? Né? Não dá. Essa fala aí é de um economista, né, de um dos maiores economistas do período militar, que é o Delfim Neto. O Delfim Neto, ele era de direita, ele foi ministro da economia da ditadura militar, e ele vai dizer isso, ele vai dizer o seguinte: como é que eu vou criticar o comunismo se eu não entendo como ele funciona? Como é que eu vou entender o capitalismo se eu não entendo como ele funciona? Tudo bem? Então, uma introduçãozinha rápida para a gente só saber daquilo que nós estamos falando. Gente, então é o seguinte. Então, o movimento integralista, ele vai ser liderado por um paulista chamado Plínio Salgado. O Plínio Salgado, ele vai ter contato com as obras, né, do fascismo italiano e do nazismo alemão. Meu Deus. Né? Então, ele vai ter contato e ele vai tentar, né, trazer esse movimento aqui para o Brasil. Né? Ele vai tentar isso. Era um movimento de extrema-direita. Gente, ó, o lema dele é muito parecido com o lema do governo atual. Mas é aquilo que eu estou falando para vocês. É muito próximo. No caso do lema dele, é Deus, Pátria e Família. Né? Deus, Pátria e Família. Então, aquilo que nós temos que entender também. Governos totalitaristas... Né? Esses governos totalitaristas, eles têm algumas características muito próximas entre eles. Primeiro, a existência de um líder supremo. Então, esse líder, ele é o herói, aquele que vai salvar o mundo, que vai salvar o país, que vai salvar todo mundo. Então, aquele líder supremo, sabe? É o inquestionável. Segundo, eles têm um apego muito forte a questões religiosas. E é assim, a minha religião está certa, a sua está errada. Né? Terceira, o ufanismo desacerbado. Quando eu falo ufanismo desacerbado, é o seguinte: é o Brasil e o resto é o resto. Então, primeiro meu país, depois os outros. Então, não tem uma integração entre os países. Gente, nós temos que entender da seguinte forma: nenhum país produz tudo aquilo que ele precisa. Então, o país, ele depende, de uma certa forma, de outro um do outro. Né? Troca de mercadorias, troca de informações. Só que nós temos que ter um sentimento nacional? Temos, mas nós temos também que respeitar a soberania dos países ao redor. E dos países que são diferentes do nosso. Coisa que nós sabemos muito bem que não funciona bem assim em qualquer sistema autoritário. Bem, então, no caso aí, o Plínio Salgado, esse movimento chamado integralista, eles vão ganhar o nome de camisas verdes. Né, camisas verdes, porque era um símbolo deles saírem na rua de camisa verde. Né? Então, assim, eles também vão criar assim, a primeira coisa que eles vão também colocar, eles vão começar a se infiltrar nos sindicatos para combater o comunismo. Então, eles vão começar a infiltrar-se nos sindicatos. Isso foi uma tática muito próxima do que o Adolf Hitler fez quando o Hitler ele fundou o nazismo. Por isso que as pessoas confundem o nazismo com o movimento de esquerda. Né? Por quê? Porque o Hitler, como uma forma de combater o comunismo, o que o Hitler vai fazer? Ele vai infiltrar membros do partido nazista dentro desses grupos comunistas. Tanto é que quando o Hitler ele forma o partido nazista, o partido nazista ele ganha o nome de Partido Socialista do Trabalhador Alemão. Gente, mas assim, ele era extremamente de direita. Isso não quer dizer assim, Partido Socialista, mas se a ideologia deles prega tudo isso aqui que eu estou falando, então é um movimento de direita. Tudo bem? Então tem essas questões que nós devemos levar em consideração. Gente, então, no caso aí, ele também vai ter uma presença muito forte no exército. Então, ele vai como uma oposição ao movimento tenentista, né? Então, ele vai se opor ao Carlos Prestes e ele vai formar o que ele chama de Aliança Nacional Libertadora, ANL. Né? A ANL foi uma tentativa de golpe contra o Getúlio Vargas. Esse golpe ele foi fracassado. Tudo bem? Então, nós temos que levar em consideração isso, né? Então, 34, nós temos um movimento de direita. Tudo bem?
Bem, então, deu para entender o que foi o integralismo? O que eles queriam? Sim. Só que, ao mesmo tempo, no Brasil, o Partido Comunista ele estava se organizando. O Partido Comunista do Brasil ele tem mais ou menos, ele começa a ser organizado em 1920 e assim. O Partido Comunista ele teve momentos de legalidade e momento de ilegalidade. Como assim ilegalidade? Esse partido ele era proibido de se manifestar, esse partido ele era proibido de fazer ações. Então, em 1935, vai acontecer o que nós falamos, né, da ANL, que é a Força Libertadora, né, Nacional Libertadora, que foi organizada pelo Carlos Prestes. Né? Então, o Carlos Prestes, ele é um dos tenentes, né, que luta no movimento tenentista. O Carlos Prestes ele vai organizar uma coluna que vai correr por todo o país. Coluna Prestes. Isso. Ele se refugia na Bolívia e ele se exila na União Soviética. Quando ele se exila na União Soviética, ele vai estudar muito o socialismo. Ele vai estudar o socialismo e quando ele estuda o socialismo, ele vai, de uma certa forma ou de outra, ele vai fazer parte de um movimento ligado ao Partido Comunista Soviético. Gente, o que o Partido Soviético ele pretendia? O movimento socialista soviético ele pretendia realizar um movimento que eles chamavam de movimento foquista. Então, o que é o movimento foquista? É organizar, né, movimentos revolucionários em países que não fossem comunistas. Então, qual era a intenção do Carlos Prestes? É vir para o Brasil e organizar uma revolução comunista no Brasil. Né? Junto com ele vai vir uma militante chamada Olga Bernário. Né? Olga Bernário, que era uma alemã de origem judaica, que ela foge da Alemanha e vai também se exilar na União Soviética. Tem até um filme da Olga. Se vocês tiverem curiosidade, tem um filme da Olga Bernário que conta esse período aí da história. Né? O período da intentona comunista, que foi em 1935. Gente, o que foi essa intentona, né? De uma certa forma ou de outra? Gente, o Carlos Prestes, como ele tinha muita influência no exército ainda, ele volta para o Brasil e ele vai tentar organizar um levante comunista dentro do exército. Ele e a Olga Bernário. Vai ter participação de estrangeiros também, de argentinos, americanos, sabe? Não é só um movimento brasileiro, é um movimento de simpatizantes do movimento comunista e, de uma certa forma, daquelas pessoas que achavam, né, que comungavam daquela ideia de criar um foco comunista, um foco revolucionário no Brasil. Porque eles acreditavam, lembrando isso para vocês, gente, qualquer governo totalitarista, ele vive num período de guerra constante. Para se manter no poder, é preciso ter um inimigo. Esse inimigo, ele não tira férias. Esse inimigo, ele é constante. Tanto é que você pode ver o discurso de um governo totalitário. Né? Então, nós temos que combater as forças estrangeiras, nós temos que combater os inimigos internos. Fica todo mundo abirolado naquela tentativa de golpe. Eu vou sofrer um golpe. Sabe, tem um inimigo interno, tem medinho de todo mundo, tem medinho até da minha sombra. Então, nesse sentido, para o comunismo, eles acreditavam no seguinte, a União Soviética acreditava que para combater, para se chegar a um mundo ideal, era necessário ampliar o comunismo para o mundo todo. Nós vamos ver isso quando eu for falar de Guerra Fria. Então, eles vão incentivar, eles vão criar focos ideológicos do socialismo em todo o mundo. Então, o Brasil não ia ficar de fora. Então, no caso, em 1935, o Carlos Prestes volta e ele tenta realizar essa intentona comunista. Ele, a Olga Bernário, entre outros. Né? Tanto é que a Olga, quando o movimento ele é sufocado no Rio de Janeiro, porque ele tem os focos, né, no Rio de Janeiro, tem os focos no Nordeste e por aí vai. Quando o movimento ele é sufocado, a Olga Bernário ela é extraditada para a Alemanha.
Só que quando ela é extraditada, ela estava grávida. Então, a Olga Bernário, ela vai ter a sua filha no campo de concentração de Auschwitz. Então, ela vai ter uma filha, o nome dessa filha é Anita, né? Anita Garibaldi Prestes. Tanto é que é uma das maiores estudiosas sobre Carlos Prestes. Por que será, né? Então, ela nasce no campo de concentração de Auschwitz, né? Ela ganha o nome de uma revolucionária brasileira que vai lutar lá na Itália, durante a unificação da Itália, que a gente falou ano passado, né? A Anita Garibaldi, né? Da Revolução dos Farroupilhas. Lembra que a gente falou isso? Então, ela vai ganhar esse nome. Esse nome é bem significativo. Anita, né? Anita Garibaldi Prestes. Então, gente, é o seguinte. Então, esse movimento, ele é sufocado, né? Ele é sufocado, mas vai ter uma influência muito grande no governo Getúlio Vargas. Porque o governo Getúlio Vargas, quando ele impõe a Constituição de 1934, ele prevê uma eleição para 1937. Então, ele diz o seguinte: eu vou deixar o poder em 37. Vai deixar? Não. Então é o seguinte, gente, ó, é algo que, sabe, fake news, que nós estamos tanto discutindo hoje, sabe? Uhum. News. Então, isso não é de hoje, isso vem lá da década de 30 aqui no Brasil. O Getúlio Vargas, ele vai denunciar aquilo que nós chamamos de Plano Cohen. Né? Plano Cohen, que é um plano, segundo eles, né? Segundo o governo Vargas, eles descobriram um plano comunista no Brasil depois da intentona comunista. Então, assim, gente, ó, vocês têm que entender isso. O Brasil, Getúlio Vargas, ele era muito próximo do Adolf Hitler. Ele tinha muitas coisas semelhantes ao Adolf Hitler. Esse discurso ufanista, o Brasil para o Brasil, né? Então, isso vai ser algo que o Getúlio Vargas, ele vai ter essa proximidade. E assim, gente, ó, começam a falar algumas coisas sobre o socialismo, o comunismo, que deixava as pessoas com medo, né? É assim, gente, nós temos que desmistificar as coisas. Nós temos extrema direita, extrema esquerda, mas nós temos sistemas progressistas, né? Nós temos muita coisa capitalistas, como nós temos também muitas coisas interessantes nos ideais capitalistas. Qual a questão? Você tem que pegar os lados positivos dos dois. Então, o Getúlio Vargas, ele vai dizer o seguinte, ó, tem um plano comunista para tomar o Brasil nesse momento. O que o Getúlio Vargas vai fazer com essa fake news aí, né, que a gente fala hoje? Ele vai dar o golpe nele mesmo. Ele vai dizer o seguinte, ó, se eu sair do poder, o Brasil vai cair na mão dos comunistas. Então, eu vou permanecer no poder em 37. Ele cancela as eleições. Gente, sabe, nós temos que levar em consideração isso, sabe? O golpe nele mesmo, sabe? Ele vai se dar o autogolpe sobre uma mentira de um golpe socialista que estava em andamento no nosso país. Gente, assim, a história no nosso país, ela tem todas essas entrelinhas que muitas vezes, se a gente não discutir, parece que as coisas são inéditas, né? Mas se nós formos perceber muito bem no nosso país, tem muita coisa que está reacontecendo. Então, a história é um ciclo. Ela começa, tem o seu momento de plenitude, aí tem um momento onde nós entramos num processo repressivo e volta assim, sempre nessa roda viva. Então, gente, o que vai acontecer aí? Ele vai perpetuar no poder até 1945, quando, né, no caso aí, o Getúlio Vargas, ele vai entrar em, né, no caso, ele vai permanecer no poder até 40 e 45 ele vai ficar no poder até 50. Só que em 50 ele se dá um tiro no peito. Mas assim, gente, uma coisa importante. Então, o que ele vai fazer depois do plano Cohen? Ele vai acabar... Oi?
que ele se dá autogolpe? Porque ele vai dizer o seguinte... Para poder permanecer do poder. ser presidente. Isso. No poder. Ele vai dizer o seguinte, se eu sair do poder, os comunistas vão tomar o poder. Ele vai dizer isso. Só que já tinha acontecido esse negócio comunista. Então, só que não tinha planos comunistas para o Brasil. Gente, isso em 37 não tinha. Oi? E por que em 50 eles se dão um tiro no peito? Então, porque o que vai acontecer? Vai ter uma tentativa... Porque quando ele sai em 40, ele diz o seguinte, da próxima vez que eu voltar para o poder, eu saio no braço do povo. Né? E a pressão foi tão grande, o Getúlio Vargas, ele era... Né, ele vai começar a sofrer pressão principalmente de um jornalista chamado Carlos Lacerda. Né, tem um fato aí do Carlos Lacerda que ele vai tomar um tiro no pé de um apoiador do Getúlio Vargas, segundo eles. Ele vai tomar um tiro no pé e, sabe, o brasileiro ele tem muito dessa questão de que quando uma pessoa ela sofre um atentado, ela passa a ser santo. Então, essa pessoa, no caso do Lacerda, quando ele toma um tiro no pé, a opinião pública vai totalmente contra o Getúlio Vargas. Eu não estou falando da população. A população, ela chama o Getúlio Vargas como o pai dos pobres. Né? Porque a gente vai ver aqui, a questão do Estado Novo, o Estado Novo que o Getúlio Vargas ele vai implementar depois do Plano Cohen, ele vai ter a formação, principalmente, ele vai consolidar as leis trabalhistas. Então, ele vai reforçar as leis trabalhistas. Aquilo que nós falamos na aula passada, sobre carteira de trabalho, férias remuneradas, sabe? Ele vai reforçar isso. Ele vai reforçar isso para quê? Para ganhar força. Apoio. Uma outra coisa aí também importante que ele vai começar a criar é uma forma de criar uma imagem positiva para o povo. Ele vai criar um órgão chamado DIP. O DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que o governo militar vai se apropriar também desse sistema. Gente, é o seguinte, um governante ele faz propaganda de si mesmo. Né? Então, Getúlio Vargas ele vai fazer propagandas em livros didáticos. Né? Vai ter o livro didático vai ter um personagem chamado Getulinho. Uma visão do Getúlio criança dentro de uma escola. Então, vai ter essa visão muito mais política, né? Fazendo... Ele vai aparecer em livro didático, ele vai aparecer em muitos... Ele vai fazer discursos, né? No caso, tem esses discursos contra o comunismo, contra a vadiagem, né? Ele dá essa questão da vadiagem, ele combate a vadiagem. O que é a vadiagem? A boemia. Então, para ele, uma pessoa ela tinha que trabalhar. Então, uma pessoa que ia para o boteco, que ia para o baile, que gostava de uma vida um pouco mais boêmia, tinha que ser combatido. Tanto é que ele proíbe a capoeira. A capoeira ela fica proibida no Brasil até 1940, né? Porque a capoeira era um exemplo de malandragem. Então, para ele, tudo aquilo que era ligado à malandragem tinha que ser combatido. Tanto é que tem sambas, né, que faz críticas ao Getúlio Vargas. Tem um cantor carioca que ele compõe um samba chamado o Bonde São Januário, né, que na versão do Getúlio Vargas é o Bonde São Januário, leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Só que a versão original do samba, que foi censurada pelo DIP, porque para você fazer uma música, um livro, um texto, tinha que passar pelo DIP. O DIP, ele ia apreciar aquela obra, ele ia ver aquela obra, e se tivesse alguma coisa considerada subversiva, que era contra o governo, era censurado. Tanto é que a intenção desse sambista era dizer o seguinte, o Bonde São Januário leva mais uma pessoa que vou trabalhar. Tudo bem? Então tem duas versões de uma mesma música. Eu posso até colocar essa música para vocês no grupo do WhatsApp para vocês verem depois. Mas assim, gente, nós temos que entender isso. Aquilo que era contra o governo era proibido. Aquilo que era a favor do governo era mantido. Ok? Então, Getúlio Vargas ele vai ter essas questões aí voltadas, né? A manter uma certa né? Então, uma outra coisa também que ele vai
que ele vai começar a ser pressionado pelos países dos aliados, né, os países que lutaram na Inglaterra, dos Estados Unidos e da França. Então, eles vão começar a ser pressionados. E o Getúlio Vargas, ele não queria entrar na guerra. Não queria. O Getúlio Vargas, ele dizia o seguinte: eu só entro na guerra se eu ver uma cobra fumar. Né, uma cobra fumando. Então, tanto é que tem aquela expressão, hoje a cobra vai fumar. Então, é o seguinte, por quê? Então, o Getúlio Vargas, ele vai começar a sofrer a pressão dos Estados Unidos, da Inglaterra, para que ele lutasse do lado dos aliados. E mais ou menos ali em 43, 44, um petroleiro brasileiro, ele é topeteado por um suposto submarino nazista. Ao Getúlio Vargas, ele é obrigado a entrar na guerra. Gente, se vocês pegarem o símbolo da FAB, que é a Força Expedicionária Brasileira, ali, né, da Calábria, na Itália, o símbolo da FAB é uma cobra fumando cachimbo. Por que será, né? Então, a cobra vai fumar. E a cobra fumou. Só que o exército brasileiro, ele não tinha muitas táticas militares, aquela coisa toda. Tem algumas histórias que dizem que... Aquele negócio que você falou que eles ficavam... deixava as fogueiras tudo ligado, tudo aceso. E eles achavam que eles estavam fazendo um plano. Isso, só que não. Tudo isso. Então, gente, essa questão aí é muito importante nesse sentido. Então, com essa questão aí da guerra, então o Getúlio Vargas, ele vai lutar do lado dos aliados. Bem, voltando aqui para o nosso território, ele tinha que modernizar a economia. Como é que ele vai modernizar a economia? Ele vai criar a indústria de base, ele vai reforçar as indústrias de base. Ele vai criar a Petrobras. Ele vai criar uma indústria para refinar o petróleo. Porque o petróleo vinha importado e ele vai ser refinado, ele vai ser transformado em asfalto, vai ser transformado em gasolina, aquilo que nós usamos no nosso dia a dia. Então, ele vai criar a Petrobras. Né? Então, ele vai ter várias empresas que ele vai criar. A Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, e por aí vai indo. Então, por que eu tenho que falar isso aqui para vocês aqui, essa questão do fim do Estado Novo, né? Para a gente começar também a falar essa questão. Gente, ó, São Paulo e Minas Gerais vai começar também a se organizar contra o Getúlio Vargas. Então, gente, ó, volta aquelas pressões, tudo de novo. Então, nós teremos a UDN, nós teremos o PTB, entre outros. Esses partidos, no caso aí, eles vão tentar se organizar para tirar o Getúlio Vargas. Mas quem mais vai é a opinião pública. Quando eu falo opinião pública, é a mídia. Mídia, liderada pelo Carlos Lacerda. Então, o Carlos Lacerda, ele vai organizar jornais que vai começar a aumentar a pressão do Getúlio Vargas, e ele simplesmente sai do poder e ele promove eleições. E quem vai ser eleito no lugar do Getúlio Vargas é o Dutra, que a gente vai falar depois da Guerra Fria, porque nós vamos falar de um mandato que ele vai ser eleito, e o Juscelino Kubitschek. Né? Juscelino Kubitschek, Cruz, aí nós teremos o João Goulart e o período militar, que foi de 64 a 85. Mas assim, porque nós temos que pensar, mas ele tinha essa questão do que é uma palavrinha meio complicada, mas ele tinha aceitação da população, dos pobres, mas a elite não queria mais ele no poder. Então, eles vão organizar, e para ele não promover uma guerra civil no Brasil, o que ele faz? Ele promove eleições, mas ele diz, eu voltarei no braço do povo. E ele voltará. Ele voltará no braço do povo depois do Dutra. Ele será eleito com a maior margem de votos válidas até a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai ter uma eleição, ele vai ter uma quantidade de votos enorme. Mas, assim, isso a gente vai ver nas próximas aulas. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não. Né? Sei que a aula hoje foi bem pesada, porque eu acho que esse... Da hora, muito legal. Esse conteúdo é bem legal para a gente trabalhar. Eu gostei. Né? Porque legal mesmo. Pode parecer que é muito longe da gente, década de 40, mas, gente, é o que está acontecendo hoje. Fake news, plano Cohen, né? Então, eu crio falsos
falsos documentos para me manter no poder, para dizer para o povo, ó, eu estou aqui lutando por vocês. Né? Estou aqui lutando por vocês, então eu vou te dar o direito trabalhista para você me apoiar aqui no poder. A história, a história, ela não muda. A história, ela é um ciclo. Sempre estão se... Professor, se o Bolsonaro quiser dar um golpe agora de Estado, ele conseguiria? Então, é assim, quando eu falo Acho que o Bolsonaro consegue. Golpe de Estado hoje é muito difícil aqui no nosso país. Mas nós temos que entender o seguinte, que quando a gente quer ter a popularidade do povo, nós criamos um inimigo. E esse inimigo pode ser qualquer um, pode ser eu, pode ser você. Né? Então nós temos que levar em consideração isso. Gente, foi aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Quando eu falo em política, eu não estou analisando a política partidária. Nós temos que analisar as ações de governante e de um partido dentro assim, o governo, o que ele está fazendo para manter a ordem no país ou simplesmente para ajudar o país a se desenvolver. Né? Então, o Getúlio Vargas ele foi um ótimo administrador na base de se criar coisas que no Brasil não tinha. Só que, de uma outra forma, ele queria se perpetuar no poder. Né? O Plano Collor é um exemplo disso. Tudo bem, gente? Sim. Tanto é que diz o seguinte, quem nunca comeu melado, né? Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Então, quem está no poder, quando está no poder, não quer sair. Que é muito gostoso ficar mandando nos outros, né? É gostoso. Então, gente, nós temos que entender isso. Sabe? Nós temos que analisar a política a partir de uma visão mais ampla. E não a partir do partido. Porque os ideais de um partido, ele é tendencioso. Né? Todo partido que está no poder, ele vai dizer que o antecessor era errado. E sempre ele é o certo. Nenhum partido que está no poder, ele faz a autoanálise. Tudo bem? O que é autoanálise? Dizer o que eu fiz de positivo e o que eu fiz de negativo. Eu não sou perfeito. Eu tenho vários erros. Mas quando eu aceito que esse erro ele existe, eu posso melhorar ainda mais aquilo que eu faço de bom. Tudo bem? Beleza. Então, tá faltando um minutinho aí para acabar o tempo. Vou me despedir de vocês. Precisando de mim, estou à disposição. E vamos se organizando aí, que eu acho que daqui a algum tempo a gente retorna aí, fazer as nossas aulas presenciais, mesmo um pouquinho de máscara e tudo mais, né? Aí vai ficar todo mundo... Amém. Beleza? A gente vai voltar? Isso, dia 8 de setembro tá previsto. Tomara que volte, não aguento mais ficar em casa. Mas provavelmente vai colocar mais tempo. Também não aguento, não. Mano, eu vou pra escola e não vou treinar. Tá bom? Mas vai ser da hora. Né? Ô, professor, que saudade de falar assim, ó. Bem-vindo a mais um vídeo do Rogerinho Gameplay. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Gente, vai se acostumando com o youtuber aqui que o negócio vai ficar tenso. Que a parada é louca, mano. Daqui a alguns anos vai ter estúdio, vai ter câmera profissional, tripé, microfone, vai. O professor vai virar um youtuber. O professor Rogério tá no estilo hoje, de toquinho, ó. Ele não viu nada. Olha o outfit do professor. Toquinha, 2,5. Eu comprei um grego para dar aula de Grécia para os meus alunos. 9.000 como? 5.000. Eu vou finalizar aqui, que vocês vão ter que entrar na aula do próximo professor. Mas, assim, precisando de mim, para qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Ok. Aquele abraço. Tchau. Falou, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau.